Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem está feliz? Eu estou aprendendo aqui. Quem está feliz, digam glória do tamanho que você pode. Amém. Que maravilha, não é? Louvamos a Deus por esta surpresa agradável, retornar a São Miguel dos Campos. Não sei se vocês lembram de mim, mas aproximadamente uns 14 anos atrás, nós estivemos aqui numa festividade do Círculo de Oração. E eu estava me lembrando daquela ocasião que nós ministramos aqui naquele final de semana, não é? Se não me foge a memória, era até Páscoa, não é? E Deus nos visitou de uma forma gloriosa. Jesus batizou crentes aqui com o Espírito Santo. E eu lembro perfeitamente que era 1h da manhã, tinha crente pulando no corredor aqui. E foi uma bênção, não é? Graças a Deus. Cada vez que a gente vem a Alagoas, voltamos com as baterias, com a carga renovada. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio de estar revendo os irmãos, não é? Estando mais uma vez com vocês. Para mim foi uma surpresa quando ontem eu soube que estava nomeado ou escalado para estar com os irmãos aqui. Fiquei muito feliz, até porque estamos aí juntamente com o pastor Jairo, um grande pastor. Vocês têm pastor aqui para mais de metro, né? Deus abençoe pastor Jairo, irmã Miriam e todo o ministério e a igreja aqui em São Miguel dos Campos. Quem trouxe Bíblia? Isso, maravilha. Então abra comigo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Enquanto vocês acham aí, eu vou abrir aqui um copo d'água, porque vocês podem perceber, minha voz já está falhando. Nós saímos de Curitiba na terça-feira, não é? 6h da manhã, estava em torno de 8, 10 graus em Curitiba, não é? E a gente chega aqui, esse calor gostoso, esse clima agradável, não é? Mas o ar-condicionado do hotel nos faz mal. E ontem nós pregamos também, estamos desde quarta-feira ministrando, então a voz fica um pouco falha. Mas Deus vai nos dar graças, né? E com a ajuda de vocês, o clima vai esquentando, a garganta vai aquecendo e a glória de Deus vai descendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu gostaria que você repetisse comigo a primeira frase apenas deste versículo, só a primeira frase, não é? Eu vou recitar aqui, você fala após mim. Já estou crucificado com Cristo. De novo, já estou crucificado com Cristo. Com a ajuda de Deus, nós queremos hoje falar com os irmãos neste culto de ensino sobre as condições de um crucificado, as condições de um crucificado. A história nos diz que a
crucificação foi uma pena de morte que passou a ser praticada e estabelecida pelo Império Romano, pelos romanos, para a execução de criminosos. O Império Romano estabeleceu a crucificação para matar ou dar a pena de morte e executar aos criminosos. De início, a crucificação ela era aplicada apenas aos escravos. Depois, com o passar do tempo, ela começou a se estender às demais pessoas, aos criminosos, de acordo com o julgamento das autoridades da época. Mas a crucificação ela tinha dois objetivos, pelo menos. Dois objetivos. Um era a execução do julgado, do criminoso, ou então do escravo, não é? Era a sua execução. Mas em segundo lugar, a crucificação também tinha o objetivo de fazer com que esta pessoa fosse humilhada extremamente. E esta humilhação deveria servir de exemplo para os outros, como quem diz assim: olhem bem, vejam bem, não pratiquem crime, não façam nada de errado, porque esta é a condenação para alguns criminosos. E os homens, então, aqueles que eram crucificados, não é? Eles eram extremamente humilhados. E as pessoas, ao ouvirem alguém crucificado, este ato ele era visto como um ato de maldição. A pessoa crucificada era tida como uma pessoa que foi amaldiçoada. Uma curiosidade muito interessante que a história nos diz, que havia tanto homens como mulheres que eram crucificados, com uma pequena desvantagem para as mulheres, porque os homens, eles eram crucificados com as costas voltadas para a cruz, assim como foi Jesus. No entanto, as mulheres, diz a história e também o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, diz o manual e a história que as mulheres, por sua vez, eram crucificadas com o rosto voltado para a cruz, de costas para o povo. E assim, as pessoas eram condenadas e morriam. Umas morriam de fome, porque não morriam imediatamente, mas com o passar do tempo iam sentindo fome, e o que os levava a morrer, na verdade, não era um martírio da cruz, mas a falta de alimentação. Outros, por sua vez, morriam por sede, porque desejavam, e a crucificação lhes dava muita sede, mas eles não eram atendidos e acabavam morrendo de sede. Outros até morriam asfixiados, lhe faltava ar, e a causa da sua morte não era exatamente os pregos nas mãos e nos pés, mas a causa da sua morte era justamente a falta de ar que sentiam. E as pessoas, às vezes, um pouco mais robustas, um pouco mais fortes fisicamente, que duravam mais tempo para morrer, para que a sua morte lhe fosse
adiantada, para que a sua morte lhe fosse antecipada, os soldados romanos lhes quebravam as pernas, para que o peso do seu corpo viesse então ser superior, ser maior, e assim o flagelo era ainda maior. Levava às vezes horas para uma pessoa morrer. Ela ficava ali agonizando, ela ficava ali gemendo, ela ficava, enfim, febril, sentindo aquela agonia, sentindo aquelas dores, quando não as aves de rapina, os urubus, as aves, os corvos, vinham se alimentar daqueles que estavam crucificados, mas que ainda estavam vivos, estavam ali naquela cruz entre a vida e a morte, gemendo, sofrendo, castigados, humilhados, e as aves de rapina, as aves que se alimentam de carne, eles vinham e se alimentavam, começavam a mordiscar, a comer, e assim aquelas pessoas eram cada vez mais humilhadas. Diante desta humilhação, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está dizendo aqui através destas palavras? Que nós éramos os condenados, nós éramos quem havíamos praticado todo esse tipo ou espécie de crimes, através dos nossos pecados, todo tipo de erro. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que numa vida pregressa, quem sabe viviam ébrios pelas ruas de São Miguel ou de qualquer outra cidade de Alagoas ou do Brasil, caídos na sarjeta, embriagados, jovens que outrora estavam na dependência química, mulheres que outrora levavam uma vida promíscua, distante de Deus. Nós é que estávamos condenados à cruz, nós é quem deveríamos ser crucificados, levar esta maldição, levar esta vergonha, morrer pelos nossos feitos e os nossos pecados. A cruz era para mim e para você, mas Jesus, diz Paulo, ele nos resgatou, ele nos tirou desta maldição, fazendo-se maldição, assumindo o meu e o teu lugar. Ele foi crucificado para que você estivéssemos assentados hoje nestes bancos, podendo levantar a nossa mão e dizer: glórias a Deus pela cruz que Cristo suportou em meu lugar. Você é agradecido pelo sacrifício calvário, pela cruz que Cristo carregou no teu lugar? Quantos aqui podem lhe render honra? Quantos aqui podem lhe render a glória? Quantos aqui podem lhe prestar adoração pela cruz que ele nos deu?
Ele assumiu a cruz em nosso lugar. A Bíblia fala que ele não só assumiu a cruz, mas ele foi visto como um malfeitor. Ele foi considerado como um malfeitor. Tanto é que Marcos capítulo 15 diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores, um à sua direita, um à sua esquerda. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 12, vai já profetizar esta realidade. 53 e 12 de Isaías, que diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Ele foi visto como um transgressor, ele foi considerado como um malfeitor, mas Isaías diz que por estes malfeitores foi que ele intercedeu. Ele foi colocado no nosso lugar. Para quê? Para interceder ao Pai por mim e por você, por mim e por você. Tanto é que ele estava crucificado, o povo zombava dele, o povo criticava ele, o povo murmurava dele, mas ele dizia: Pai, perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, ó Pai, eu estou aqui nessa cruz no lugar de cada um deles. E não foi só Jesus que intercedeu por nós estando na cruz. A Bíblia diz que o próprio Espírito intercede a Deus, intercede ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Você está chorando, você está aflito pelas correrias e as atividades do dia a dia, mas você não está sozinho. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Nós estávamos condenados, ele assumiu a nossa condenação. A cruz era nossa, mas ele assumiu o nosso lugar. Porém, Jesus mesmo foi quem disse: eu assumi o teu lugar na cruz. Porém, todavia, entretanto, você não está isento da cruz. Você não é isento da cruz. Tanto é que ele disse: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Cada um tem a sua própria cruz. A cruz que é minha não serve para o pastor Jairo. A cruz que é do pastor Jairo não serve para a irmã Miriam. A cruz da irmã Miriam não serve para o obreiro que foi consagrado ontem ou que será consagrado amanhã. Cada um tome a sua
cruz de cada dia. Você tem uma cruz específica, você tem uma cruz única, uma cruz que foi feita sob medida para você. Às vezes choramos e dizemos: Deus, a cruz está pesada, Deus, a cruz está árdua, parece que ela está de quina nos ombros, está difícil a luta, está difícil a caminhada. Porém o Senhor diz para cada um de nós: ninguém não tem ou possui uma cruz que não possa carregar. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece as tuas forças, Ele sabe até onde você suporta a cruz, e o dia que Ele achar que você não suporta mais, não te preocupes, Ele envia um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a cruz. Se no caminho você achar que vai cair, vai aparecer um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a cruz. Quem é este Simão Cirineu? O Espírito Santo que Ele enviou, e Ele disse: você não ficará órfão ou abandonado, eu enviarei o Consolador, que estará todos os dias contigo, e Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Quantos sentem a presença dEle? De manhã Ele está conosco, de tarde Ele está conosco, à noite Ele está conosco, de madrugada, enquanto você dorme, o Espírito Santo está cuidando de você, velando por você e te ajudando a carregar a tua cruz de cada dia. Mas Paulo diz: estamos crucificados com Cristo. Ou estar crucificado com Cristo, é bom que você entenda, cada um tem a sua cruz. Ninguém pode estar crucificado na cruz de Cristo. Quem aqui suportaria carregar a cruz de Cristo? Ninguém. Na cruz de Cristo estava o meu pecado. Na cruz de Cristo estava o pecado de toda a humanidade. Isaías diz que Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jamais houve na face da terra e jamais existirá uma pessoa, um homem, alguém que possa estar crucificado na mesma cruz que Cristo. Não temos essa possibilidade, não temos estas condições. Mas assim como aqueles dois ladrões estavam crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, assim estamos nós também, e precisamos nós estar crucificados ao lado dele, cada um com a sua cruz. E foi por isso que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Mas agora, amados irmãos, vejamos as condições de um crucificado. Se ele foi crucificado é porque ele foi condenado. Estávamos condenados. Jesus assumiu o lugar, o nosso lugar. Mas uma vez crucificados com Cristo, o que é que um crucificado pode fazer? Aqueles dois ladrões que a Bíblia fala que foram crucificados com Cristo, um à direita,
um à esquerda. Vocês conhecem perfeitamente a história. O ladrão da esquerda dizia: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mostra que você é o Filho de Deus. Porém, o da direita disse assim: você não sabe o que diz, estando na mesma condição, estando na mesma condenação, estando nas mesmas condições que ele, você não sabe o que diz. As condições que aqueles 3 homens estavam, as condições que Jesus e os 2 ladrões estavam, eram as mesmas. Ou seja, primeiro, o crucificado, ele não pode olhar para trás. O crucificado não tem possibilidade de olhar para trás. Basta, amados irmãos, você estender os braços e tenta olhar para trás. Você não consegue. Quem está crucificado com Cristo não pode olhar para trás. Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, não é digno do reino de Deus. Quem está crucificado com Cristo não pode olhar para trás. Se você vê algum crente olhando para trás, voltando para a vida regressa, é porque nunca esteve crucificado, porque aquele que passou por uma autêntica transformação, aquele que era ébrio e Jesus libertou plenamente, aquele que era drogado e Jesus transformou plenamente, aquele que vivia no pecado, mas Jesus transformou plenamente. Ele jamais quer voltar para a vida regressa, ele jamais quer olhar para trás. Ele fala como Paulo: uma coisa é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. O crucificado, ele só pode olhar para frente. Deixa o passado para lá, meu irmão. Olha para frente, aonde está o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus vai nos ensinar isso. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço de lado, olhando para o alvo, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olha para frente, meu irmão. Olha para frente, meu irmão. É na frente que está a tua vitória. Crucificado tem que olhar para a frente. Uma outra situação que o crucificado tem: ele não olha para trás, ele só pode olhar para frente ou para cima. Com um pouco de esforço ele consegue erguer a cabeça. Jesus crucificado entre os céus e a terra, ali estava. Por um instante ele ergueu a cabeça e ele disse: Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele tinha contato com o Pai.
Mesmo crucificado, ele falava com o Pai. Mesmo crucificado, ele se relacionava com o Pai. Você pode estar crucificado, mas não deixe de olhar para cima. Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para cima, da onde vem a tua redenção. Olha para cima, da onde vem a resposta para as tuas orações. Olha para cima, Deus está olhando para você. Olhe para Deus. Se você é crucificado, você só pode olhar para frente ou para cima. Aleluia. O crucificado, outra característica, outra condição, ele não pode cumprir os seus próprios desejos. Nem isso o crucificado pode fazer. Jesus na cruz: tenho sede, quero água. O que foi que ele recebeu? Nem os seus próprios desejos o crucificado pode realizar. Nem as suas próprias vontades ele pode saciar. Ele depende de terceiros para atender às suas necessidades. Sabe o que isso quer dizer? Que você não se manda mais. A sua vida já não é sua mais. As suas vontades já não são suas mais. Os seus ideais já não são seus mais. Os seus objetivos você já não tem mais. Por isso que Paulo diz: agora vivo. Não, peraí. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Agora a minha vontade passa a ser a vontade dele. Eu bebo o que ele quer, eu faço o que ele quer, eu ando como ele quer. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O crente crucificado, sabe o que acontece com ele? Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, vai mostrar. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo de número 5, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Os que são direcionados, os que são conduzidos, os que são dirigidos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem é crucificado com Cristo já não se manda mais, já não tem mais vontade própria. Ele é dirigido por Deus, guiado por Deus, orientado por Deus. É o Espírito Santo que lhe diz o que fazer, como fazer, quando fazer, no momento que deve fazer. É Ele quem guia, é Ele quem dirige, é Ele quem direciona a nossa vida. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor Jesus.
Quem quer aqui ser conduzido por Ele? Quem quer aqui ser dirigido por Ele? A Bíblia fala que Jesus certa feita chamou 2 de seus discípulos e disse: vocês vão até a aldeia, lá na entrada da aldeia tem um jumentinho, nunca foi montado, um jumentinho que por natureza é selvagem, nunca foi adestrado, nunca foi montado. Ele está, tanto é que ele não é manso, ele está amarrado, precisa estar amarrado. Vocês vão lá, peguem o jumentinho. Se alguém indagar, vocês digam assim: o Senhor precisa dele. Me tragam o jumentinho aqui. Pegaram o jumentinho, que até então não era manso, não era adestrado, nunca havia sido montado. Quem sabe o jumentinho esperneou. Quem já trabalhou com jumento aqui? Já? É. E puxa o bichinho daqui. Quando o bichinho empaca, quando ele diz não vou, assim era eu, assim era você na nossa natureza terrena, na nossa natureza como seres humanos normais. E às vezes um copo como esse, um copo d'água, dava uma tempestade para nós, né? Qualquer coisinha a gente já dizia: eu vou mostrar que eu sou cabra macho. Mas aí Deus envia alguém para nos pregar o evangelho. Deus envia alguém para ir aonde nós estávamos amarrados, e chegando lá alguém diz: o Senhor precisa dele. É um jumentinho bravo, mas o Senhor precisa dele. E talvez até aqueles que foram enviados, quando chegaram, a gente até deu uns coices nele, botou alguns para correr, mas eles insistiram, e com certa dificuldade puxaram o jumentinho, levaram até Jesus. E sabe o que Jesus fez? Montou no cangote do jumentinho e diz: agora eu vou te mostrar quem manda. Agora as rédeas da tua vida estão nas minhas mãos. Agora, se eu puxar para a direita, você vai para a direita. Se eu puxar para a esquerda, você vai para a esquerda. Quando eu der um soquinho assim, você vai aprender quem tem as rédeas da tua vida. Oxalá que você nessa noite entregue as rédeas da tua vida para Ele. É Ele quem te guia, é Ele quem te direciona, é Ele quem te conduz. E o jumentinho entra em Jerusalém todo faceiro, pisando em ramos de árvore, pisando sobre a roupa que as pessoas jogavam no caminho. E o jumentinho dizia: eita, outrora eu era desprezado, ignorado, amarrado na porta da aldeia, e hoje olha aqui, ó, o povo gritando hosanas. Eu pisando sobre a roupa das pessoas, eu pisando sobre ramos de árvore que eles lançam no caminho. E o jumentinho incha o peito: eu não era ninguém, eu não era nada. Hoje eu entro dentro de Jerusalém e toda a população está me vendo. Mas jumentinho, nunca esqueça,
que você só está sendo ovacionado por causa daquele que está em cima com as rédeas na sua mão. O dia que Jesus descer da sua vida, sair do controle da sua vida, você volta para o pasto, ficar amarrado lá na entrada da cidade. Só somos alguma coisa por causa dele, só vivemos por causa dele, só existimos na dependência dele. Você, meu prezado companheiro de ministério, meu prezado e querido irmão, só é evangelista por causa dele, por causa dele. Só somos alguma coisa porque ele tem o controle da nossa vida. Quem pode glorificá-lo? Quem pode exaltá-lo? Deus tem o controle da sua igreja, Deus tem o controle do seu povo. Quem está crucificado não tem gosto e vida própria, não se manda mais, não cumpre as suas próprias vontades. Ei, mais uma característica do crucificado. Mais uma característica. João, capítulo 19, versículo 38. Tá bom aí, amado? João 19, diz a Bíblia, 28, ou melhor, 38. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José, preste atenção nessa leitura. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Tirou da onde? Tirou da onde? Tirou da onde? E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus. Por que procurava Jesus à noite? Para não ser visto pelos judeus. Levando quase 100 libras e um composto de mirra e aloé. 2 homens, 2 discípulos, que seguiam a Jesus no anonimato, escondido. Eram os discípulos 007. Não queriam se identificar. Criam em Jesus, acreditavam em Jesus, seguiam a Jesus, mas a Bíblia diz: José de Arimateia, discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus. Nicodemos, aquele que foi procurar a Jesus de noite, para não ser visto, porque era também alguém ilustre, um dos principais da sinagoga. É um tipo de crente que tem por aí hoje, que é crente, mas não querem carregar a Bíblia. É crente, mas não querem se identificar. É crente, mas não quer se mostrar. Só é crente dentro da igreja. Aqui dá glória, aqui rodopia, recebe unção de helicóptero, sai voando, mas lá fora vive no anonimato. Vive no escondido, vive no oculto. Porém, quem está crucificado, como Jesus estava, não consegue descer da cruz sozinho.
Quem está crucificado não consegue sair da cruz sozinho. Precisou os ocultos se manifestarem e tirarem a Jesus da cruz para o sepultarem. Você não pode descer da sua cruz. Você não pode sair do lugar aonde você está. Você não consegue descer da cruz sozinho, nem que precise aparecer discípulo anônimo, discípulo no oculto. Você precisa da ajuda de alguém, você precisa da mão de alguém, você precisa do braço de alguém. Você não é autossuficiente para descer da cruz. Sempre vai precisar da ajuda do seu irmão. Para nós partirmos já para o final, quem está crucificado com Cristo? A condição do crucificado: não pode olhar para trás, não cumpre as suas próprias vontades. E quem está crucificado não está nem na terra e nem no céu. Ele está suspenso. Os seus pés não tocam a terra, mas ainda não entrou no céu. Ele está no meio do caminho entre a terra e os céus. Ele já não tem mais contato com as coisas deste mundo. Ele já não tem mais ligação às coisas deste mundo. Os seus pés já não tocam mais sobre a terra. E Jesus disse, João capítulo 17, versículo 13: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que não tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você está aqui, mas não é daqui. Você está aqui, mas os teus pés não podem estar agarrados às coisas deste mundo. Crente que ainda está ligado com as coisas desta terra é porque não está crucificado. Quem está crucificado não está ligado mais às coisas deste mundo, não está mais ligado com as coisas desta vida. Antes, ele está em direção ao céu, ele está em direção a Canaã celestial. Muito embora ele ainda não tenha chego lá, mas ele já começa a contemplar aquilo que existe lá. Ele ainda não entrou lá, mas ele começou a ver aquilo que existe lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Atos 7, 55 a 60. Mas ele, estando cheio, ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam
E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Antes de morrer, antes de ser apedrejado, diz o texto aqui, ele ainda estava dentro dos muros da cidade. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele estava prevendo a sua morte, mas ainda não havia recebido uma pedrada sequer. Dentro dos muros da cidade, ele já começou a ver o lugar para onde ele ia. Ele ainda estava neste mundo, mas ele já estava indo em direção da sua pátria celestial. E ele viu os céus abertos, Deus Pai, Jesus Cristo assentado à direita de Deus, e ele disse: eu vejo os céus abertos, estou vendo a minha pátria, estou vendo a terra para onde eu estou indo. E só depois de ter visto a revelação do céu, ele foi tirado dos muros da cidade e apedrejado, e lá diz a Bíblia que ele não morreu, mas adormeceu. Ele descansou diante do Senhor, ajoelhado ele clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. E assim Estevão adormeceu. Mas por quê? Porque ele não estava preso às coisas deste mundo. Antes ele já estava vislumbrando aquilo que lhe aguardava. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, você não é deste mundo. Você não pode estar presa às coisas desta vida. Comece a vislumbrar o que Deus tem para você. Diz as Escrituras: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que amarem a sua vinda. Não fique preso às coisas desta terra. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, 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 coisas grandes e firmes, que você não sabe, que você não imagina, que você não faz ideia, mas é o que Deus preparou para você. E nesta noite, amado, como profeta de Deus, ministro do Evangelho, eu venho aqui para lhes profetizar: está vindo uma nuvem de surpresa, uma nuvem surpreendente, uma nuvem de coisas grandes e firmes para a igreja em São Miguel dos Campos, para a tua vida. Quem recebe esta palavra, quem crê nesta palavra, você está crucificado com Cristo. Você não pode olhar para trás, você não pode se mandar mais, é Ele quem manda em ti. Você não está mais nesta terra, está indo em direção às mansões celestiais. Glorifique, portanto, e exalte ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Urabaxandarabacarabaxandarabacaia, Urabacarabachandarabacai. Para terminar, por 6 anos
6 anos, eu fui capelão no Hospital Evangélico em Curitiba. 6 anos. E como capelão, nós atendíamos todos os setores do hospital. Todos, nós tínhamos acesso a todos os setores. E me foi incumbido a responsabilidade de cuidar do 5º andar do Hospital Evangélico em Curitiba, a ala dos queimados. Ala dos queimados. E ali eu trabalhei por muito tempo. Mas vi de tudo nesse mundo que você possa imaginar, no que diz respeito à queimadura. Vi de tudo. Mas uma situação me chamou a atenção. Uma jovem chamada Mirelle, uma jovem de mais ou menos 19 anos. Um dia, fazendo a revista, passando no setor, eu a conheci. E ela havia jogado álcool no seu corpo todo, embebido seu corpo em álcool, acendido o fósforo, tentando suicídio. Por quê? Porque o seu pai, obreiro da igreja, obreiro de uma igreja, lhe confrontou pelo fato de que ela havia arrumado uma namorada. E como seu pai lhe confrontou, ela achou por bem colocar cabo à sua vida. A Mirelle era desviada da igreja, estava fora da igreja e entrou por este mundo de promiscuidade. E olha o que o diabo estava fazendo com ela. Ela se embebedou em álcool, acendeu o fósforo e 80% do seu corpo foi carbonizado. Quando eu cheguei no setor, lá estava somente o seu rosto, aparecia o restante do seu corpo todo carbonizado, queimado. Queimadura de 1º, 2º, em algumas partes do corpo até 3º grau. E eu comecei a trabalhar com aquela moça, comecei a conversar com aquela moça. Todos os dias eu ia na enfermaria onde ela estava, dialogava com a Mirelle, conversava com a Mirelle, cantava hinos para a Mirelle, lia a Bíblia para a Mirelle, e ela ali, por mais de 90, 120 dias de tratamento, e todos os dias visitando a Mirelle. Chegou uma época do seu tratamento em que ela precisou fazer enxerto na pele. Sabe o que é enxerto? É tirar a pele de um lugar e implantar em outro lugar. E ela precisava fazer enxerto nas suas 2 axilas, debaixo dos seus 2 braços. E o enxerto, uma vez feito, ele não pode ser mexido. Você não pode mexer no enxerto por pelo menos 3 dias. Sabe o que aconteceu com a Mirelle quando fez o enxerto nas suas axilas? Ela teve que ficar com seus 2 braços estendidos por 3 dias. Sem poder mexer, toda enfaixada e os braços estendidos por dentro. Passou o 1º dia, passou o 2º dia, no 3º dia eu fui visitá-la e lá estava a Mirelle. Eu falei para ela: Mirelle, sabe do que você está me fazendo recordar? Alguém que precisou estender os seus 2 braços por você. Alguém que estendeu os 2 braços e esses braços foram crucificados num calvário, num madeiro. E desses braços jorrava sangue,
Sabe para que, Mirelle, esse sangue? Para perdoar os teus pecados, para transformar a sua vida, para mudar a sua maneira de ser, para te dar uma vida profícua, abençoada. Naquela hora a Mirelle começou a chorar, e eu disse: Mirelle, você quer aceitar esse sacrifício dos braços abertos de Jesus? Você está com os teus braços abertos também, e nessa hora os braços abertos de Jesus querem te abraçar. Você aceita, Mirelle? E ela, com lágrimas nos olhos, aceitou, voltou para a igreja, se reconciliou com Cristo. Passou-se mais alguns dias, mais alguns meses do seu tratamento, muito embora ainda se recuperando e com algumas sequelas, mas eu tive a alegria de, numa cadeira de roda, levar a Mirelle até a porta do hospital, entregá-la ao seu pai e dizer: vão para casa em paz e sirvam a Deus com alegria, porque alguém foi crucificado pela Mirelle. Esse mesmo alguém foi crucificado por você, e se você está crucificado com Cristo, meu prezado irmão, a razão sobeja para você levantar a tua mão e começar a dar glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui tem motivo para agradecer a Deus? Quem aqui tem razão para exaltar a Deus? Quero ver a igreja agora glorificando, a igreja agora exaltando, a igreja glorificando ao nome do Senhor. Qual é a situação que você está? Mesmo estando crucificado, isso não quer dizer que o céu é garantido. Mesmo estando crucificado, você precisa admitir que depende dele. O ladrão da esquerda dizia: desce, salva-te, salva a nós também. Mas o da direita disse: você não temes a Deus estando na mesma condenação? Estamos aqui pelos nossos feitos, mas esse homem o que fez? Nada de mal. E o ladrão da direita, com muita dificuldade, na mesma situação, juntou as suas forças, olhou para a cruz do meio e disse: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E ele prontamente disse: não vai ser amanhã, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Admita que você precisa dele, reconheça que você necessita dele, olhe para ele hoje e diga: lembra-te de mim. Eu estou na mesma situação, mas lembra-te de mim. Eu reconheço que dependo de ti, então lembra-te de mim. Muita gente diz está crucificado, mas não está mudado. Hoje Jesus quer mudar a nossa vida. Diga para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Levante a tua mão aí, se possível fique em pé. Fique em pé. Eu quero ver os crentes agradecidos pelo sacrifício da cruz, os crentes agradecidos pelo Calvário, aqueles que verdadeiramente estão crucificados com Cristo.
A glória de Deus está na casa, quem sente, quem sente. O poder de Deus está na casa, quem sente a sua unção nesse lugar. Aleluia, aleluia. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus quer te dar forças para você carregar a sua cruz. Não a despreze, não a abandone, não desça da cruz. Mas peça que Ele te socorra, peça que Ele te ajude, peça que Ele esteja com você. Alguém que nesta oportunidade está aqui participando deste culto, quem sabe você, assim como Mirelle, está distanciado, mas Jesus te ama e Ele quer hoje novamente abrir os braços para você. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, voltar para a igreja, aceitar a Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Temos uma pessoa, temos alguém, levante a sua mão, nós vamos orar em seu favor. A Bíblia também diz, Isaías dizendo que Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem sabe você está enfermo, mas crê que através da cruz de Cristo haverá cura para ti nesta noite. Nós queremos orar por você, irmão, que está enfermo. Aonde você está, nós vamos impor as mãos como a Bíblia ensina e vamos repreender toda sorte de enfermidade. Jesus cura nesta noite. Aonde você está, venha. Ele tem algo de especial para a sua vida. Você que quer reconhecer a Ele a dependência e a necessidade dEle, eu te dou 1 minuto para você sair do seu lugar e já vamos orar, rápido, sem perca de tempo. Onde você está, venha. Está vindo aqui uma jovem, eu acredito com a sua mãe, mais alguém? Jesus Cristo está entre nós com poder e glória. Podemos orar? Levante a sua mão comigo então. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pela tua palavra inerrante, viva e eficaz. Ó Deus, a tua palavra não volta vazia. Eis aqui estas vidas diante do altar. Estenda sobre eles a tua graça, a tua bondade e misericórdia. Repreenda todo mal, toda enfermidade, a moléstia, ó Deus, que saia no poder do nome de Jesus. Querido Deus e Pai, dá saúde para o teu povo, abençoe a tua igreja, que possamos estar crucificados com Cristo, olhando apenas para a frente, entregando a nossa vida completamente a Ti, ó Deus, direcionados para o céu. Que a tua bondade, a tua graça nos alcance. Eterno Deus, eu quero agora ministrar a tua bênção sobre o teu povo, prosperidade sobre a tua igreja, crescimento do teu reino nesta cidade. Pai de amor, Deus de bondade, continua abençoando o teu servo, pastor Jairo, todo o ministério desta igreja, a sua membresia, que haja, ó Deus, muitas conversões, que haja, ó Deus, muitas reconciliações. Senhor, continua batizando no Espírito Santo e com fogo, manifestando os dons espirituais. Nós permanecemos crendo na doutrina pentecostal, no evangelho de fogo, no evangelho
evangelho de poder. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Aonde tiver um crente aqui com o coração sincero, nesta hora, ó Deus, eu te peço que ele seja cheio, que ela seja cheia, que ele seja cheio agora, agora. Senhor, abre as comportas do céu e desce, desce, desce sobre nós o teu poder. Enche, enche a cada crente, enche a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem. Agora, coração sincero, recebe aí o poder, recebe a graça, recebe a unção. Deus te enche agora com o seu Santo Espírito. Olha a glória descendo, olha a glória caindo, olha o poder de Deus se manifestando. Isso dá brado de glória. Se você é batizado, fale em línguas estranhas. Se não é, receba agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tomado pelo poder da palavra de Deus.